Você costuma esquecer com frequência o que você estuda? Passa 2 semanas, 3 semanas, um mês e você não lembra de quase nada? Se sim, você precisa grudar nessa prosa aqui, beleza? Já vou começar te alertando. Tem como você esquecer o que você estudou, mas não tem como você esquecer o que você aprendeu. E essa diferença é a primeira que a gente precisa construir nessa conversa. Eu entendi a diferença entre essas coisas quando eu estava lendo um livro do Rubem Alves, saudoso Rubem Alves, e ele estava despretensiosamente falando sobre pedagogia, algumas coisas, e ele coloca uma frase que, cara, na hora que eu li aquilo, eu comecei a entender muita coisa. Ele diz que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. E aí, cara, eu percebi que eu perdi tempo a maior parte da minha vida escolar. Por quê? Porque, primeiro, eu estava me formando, eu tinha 17 anos, estava no ensino médio, e, cara, eu estava na estatística aí de 90, 80, 95% dos alunos que se formam no ensino médio sem saber nem o básico de matemática. Só que, por que isso me frustrou muito, cara? Porque na época escolar, quase que inteira, cara, eu mandava mais ou menos bem em matemática, eu não mandava mal, não. Qual que era o processo? Na semana da prova, você sabe como é que é isso aqui, né? O professor chega lá e Ó, fala, galera, vai cair isso, ó, um exercício parecido com esse, dá uma olhada aqui, vai. Então, ele praticamente te canta o que vai cair, te fala os assuntos, você pega ali um dia antes da prova, cara, fica horas ali lendo, estudando aquele negócio, memorizando, chega lá um dia da prova, pau, vomita tudo e acabou. Vida que segue, você vai ser feliz. E esse processo funcionou minha vida escolar inteira, cara. Qual que era o resultado? Tirava um 9, um 8, talvez um 10. Dificilmente eu tirava menos do que 70% seguindo esse método. Ou seja, na minha perspectiva, eu tinha aprendido 80, talvez 90% de todo o conteúdo de matemática. Mas eu cheguei no final do terceiro ano, depois de 12 anos no sistema de ensino, e não sabia multiplicar números com vírgula, fazer coisas básicas que eu tinha estudado há anos atrás, sacou? E aí eu entendi a diferença entre aprender e estudar para fazer uma prova. Estudar para aprender e estudar para passar. Porque qual que é o grande problema, cara? Presta muita atenção. Vamos voltar na ótica do Rubem Alves. O conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Seguindo esse método que eu fazia, eu pegava os assuntos que iam cair, os exercícios mais parecidos, ficava um dia antes, gastava horas, memorizava tudo, pau, vomitava tudo lá no dia da prova. Beleza, tirava 8, 80%, ótimo. Só que eu não aprendi 80% do assunto. Sabe por quê? Porque se eu refizesse aquela mesmíssima prova 3 semanas depois, cara, eu não ia tirar os mesmos 8. Você também não ia, você sabe o que eu tô falando, não é? Refaça a mesma prova sem estudar. Ou seja, fique 3 semanas sem tocar no assunto. Um dia antes da prova, você está proibido de encostar em qualquer página que envolva aquele assunto. Você só vai. Ou seja, a gente quer medir só o que ficou, depois que o esquecimento fez o papel. Você tira os mesmos 8? Não tira. Eu sabia que eu tiraria 4, talvez 5. Ou seja, o que eu aprendi não foi 80% do conteúdo, foi 40% do conteúdo. Só que o número, a métrica, me levava a acreditar que eu tinha aprendido 80%. Cara, isso aí te arregaça, cara. Quando você acredita que é uma correlação direta, uma correspondência direta entre a nota que você tirou numa prova da escola e o tanto que você aprendeu aquele assunto. Mas não há, cara. Se o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento fez o seu papel, se você quer uma métrica mais objetiva do conhecimento que você absorveu, não pode ser a nota na prova, tendo o professor te falando o que vai cair, o tipo de exercício que vai ser cobrado. Não, cara, isso não funciona. Isso é só o fruto de um teatro. Que teatro? O professor vai lá, gente, ó, vai cair isso, ó, esse assim, babá, aí você vai memorizar tudo, chega lá no dia, coloca lá e tal. É um teatro, concorda? Aí, pô, você finge que você aprendeu, o professor finge que você aprendeu, te dá um número ali, você acredita que você aprendeu, você vai para casa feliz com a doce ilusão de ter aprendido, mas se daqui 3 semanas, um mês, você não tirar a mesma nota, cara, aquela métrica ela é irrelevante. Ela não mede de modo objetivo seu conhecimento. Quer medir seu conhecimento mesmo? Fez a prova? Espera um mês, cara. Fica um mês sem estudar aquele assunto, sem encostar em nenhum exercício, em nenhum caderno, em nenhum resumo. Vai lá e refaça a mesma prova. Sacou? Ou uma prova com conteúdo semelhante, né? Mudando talvez as questões, a ideia, mas com o mesmo conteúdo. A sua nota, nessa prova feita um mês depois, ela mede de forma mais objetiva, ela está mais próxima de realmente medir o seu conhecimento do que a nota da primeira prova. Porque se o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel, cara, sacou? E aí, bicho, depois que eu entendi isso, eu mudei drasticamente a minha postura diante dos estudos. Então, por exemplo, isso foi no meu terceiro ano do ensino médio, né? Quando eu entrei na faculdade, sabe o que eu fazia? E isso foi muito bom, mas muito bom mesmo, cara. Eu me proibia de tocar no assunto daquela matéria 15 dias antes da prova. Então, por exemplo, sei lá, estou usando cálculo 1, primeiro período da faculdade. Cada daqui 15 dias vai ter uma prova. Cara, a partir de hoje eu nem encosto mais no livro, no caderno, em nada, não assisto aula, não faço mais nada, irmão. Vou ler literatura russa, vou fazer outras coisas. Não encosto em cálculo. Por quê? Porque assim eu garantia que, meu irmão, se só daí 15 dias que eu ia fazer a prova eu não ia ter tocado no assunto,
provavelmente a minha nota naquela prova estaria mais próxima de medir realmente o quanto eu tinha aprendido do assunto do que ser apenas aquele teatro, no qual eu já tinha me iludido durante quase que a minha vida escolar inteira. Então eu não queria repetir e reproduzir aquilo. Faz sentido? Qual que é a solução aqui que eu te dou então, bicho? Vamos lá. Aqui eu te dei, por exemplo, uma opção, né, de um mecanismo que você pode usar, mas o ponto principal é o seguinte, cara, é você estudar para aprender e não estudar para passar numa prova. Por quê? Se você estuda para passar numa prova, você eventualmente passa na prova, mas provavelmente você não aprende ou absorve muito pouco e, principalmente, fica com uma ilusão de ter aprendido muita coisa. Só que quando passam 1, 2, 3, 4, 5 anos lá na frente, cara, você percebe que tudo aquilo era muito frágil e que você não tinha aquele domínio todo que o número indicava que você tinha. E eu, pelo menos, sofri um grande baque com isso, saca? O que seria isso dá pra aprender? Isso dá pra aprender, por exemplo, isso, cara. Ah, a prova daqui 1 mês. Cara, já parei de dar agora. Ou seja, antes eu tenho que ter feito todo um estudo, cara, para realmente construir conhecimento, entender como a coisa funciona e conseguir construí-la do zero. Porque eu vou ficar 30 dias, cara, sem nem encostar naquilo. E vou chegar para fazer a prova, cara, você concorda? Se você ficar 30 dias sem encostar naquilo, a prova vai medir de um jeito muito mais próximo quando você aprendeu e entendeu daquilo do que, de fato, a prova que você faz estudando um dia antes, memorizando um monte de coisa. Concorda ou não? Faz sentido o que eu tô te falando aqui? Inclusive, você fala, cara, mas como assim? Isso dá para aprender? Isso dá para aprender, cara? Eu tô falando de você entender como as coisas funcionam e não memorizar alguns conceitos ou alguns tipos de exercícios específicos que o professor te passa umas semanas da prova. Porque senão, nesse caminho, você incorre no erro muito grande de só memorizar um monte de coisa e acabar se preparando para fazer uma prova e não estudando para realmente aprender e construir conhecimento, que é o que fica depois que o conhecimento faz o papel, que é o que permanece no tempo, que é o que tem valor, bicho. É o que tem valor em tudo. Dia do vestibular, você faz um vestibular difícil. Meu irmão, o que conta? Você consegue uma semana antes revisar todo o assunto? Não. 3 anos de matéria, de 8 matérias diferentes? Não, não consegue. Você vai pra lá com o quê? Com o que ficou, depois que o conhecimento fez o seu papel. Na vida real também, cara. Se um problema tem uma coisa pra resolver, você fala, peraí, bicho, me dá 3 dias, deixa eu ver um livro, ver um caderno. Não, cara, tem coisa que tem que resolver na hora. Você tem 5, 10 minutos, meia hora pra resolver. É o que ficou depois que o conhecimento fez o papel que sobra pra você, certo? Não é o que ficou no resumo do livro, no caderno, tá? É o que tá aqui. Então, enfim, se estiver meio abstrato ainda, se você quiser entender o que é estudar para aprender, convite para você. Se você vai fazer vestibulares esse ano, dia 15 de outubro a gente vai fazer uma live abrindo as inscrições para o nosso curso de revisão. E mesmo que você não queira se matricular, a gente tem um compromisso inequívoco de tornar a educação de alto nível acessível a todas as pessoas. Quem estiver ao vivo vai ganhar de graça. Cara, um negócio que, meu irmão, vale mais do que muito curso pago por aí. E vai te garantir ter uma revisão muito boa e estudando para aprender. Mesmo que seja uma revisão, cara, as aulas são porretas, são densas. Vai ser para você aprender. Você vai entender muito bem a diferença entre usar para aprender e usar para fazer uma prova. Enfim, link tá na descrição, pode se inscrever lá. Mas, enfim, acho que a solução principal aqui, cara, eu diria que ela é o estudo pelo aprendizado. E quando você estuda para aprender, você cria mecanismos como esse que eu te mostrei aqui agora, para que você não incorra no comum erro de acabar estudando só para fazer uma prova, se preparando só para uma prova. Esse mecanismo que eu fazia era muito bom, cara. Então, enfim, quer saber o quanto você aprendeu alguma coisa? É isso, cara. Meu irmão, eu vou ficar 15 dias sem encostar naquele assunto. Então eu tenho que ter estudado pra caramba antes disso. Eu tenho que ter construído muito entendimento das coisas. Eu não posso... entendeu? O que você fez? Você chutou fora as muletas, cara. O que são as muletas? As muletas é aquela aulinha de revisão, umas semanas da prova que o professor te dá. Aqueles exercícios que você decora porque o professor disse que vai aparecer algo muito parecido na prova. Sabe? Não, chuta as muletas, irmão. Eu vou sem muleta nenhuma. Eu vou com o que ficou depois que o esquecimento fez o papel. Isso é o que o Rubem Alves chama de conhecimento. E eu acho que um dos maiores erros do estudante, cara, eu estou trazendo essa prosa, eu acho que é uma das mais importantes aqui do nosso projeto. Por quê? Porque você não aprende na escola sobre estudar, cara. Como estudar, como aprender, como construir conhecimento. Você só segue esse teatro aí durante uma década, um pouquinho mais, né, da sua vida. Acreditando genuinamente, né, que aquela nota, aquela métrica mede de forma objetiva o seu conhecimento, mas muitas vezes não mede. Muitas vezes aquilo é uma grande ilusão. E se você sabe o que eu estou falando, comenta aí qual foi a sua experiência, que eu quero saber. A minha foi essa. Então é isso. Queria transmitir para vocês, te explicar um pouquinho o que significou. Quando eu li essa frase, eu comecei a entender muita coisa e isso mudou radicalmente minha postura diante de como eu estudava para provas, diante de como eu estudei na universidade, no mestrado e por aí vai, sacou? É isso. Sapere Audio.